Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula hoje. Espero que todo mundo esteja passando bem, aguentando a nossa quarentena aí, enfiado dentro de casa. Façam exercícios, bebam água, se previnam. Vai durar bastante tempo ainda, mas a gente vai superar esse período aí com tranquilidade, se todo mundo conseguir ficar dentro de casa, se prevenindo e seguindo as recomendações dos médicos e da OMS. Na aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês o Durkheim, que, como eu disse na aula passada, é um dos principais sociólogos e é considerado um dos pais fundadores da sociologia, principalmente junto com o Augusto Comte. E o Durkheim, ele viveu, é, antes de iniciar falando sobre o período que o Durkheim vive, é importante a gente perceber o seguinte: o período em que um pensador, que um sociólogo, um filósofo, um historiador vive, é muito importante para a gente entender é, o que acontece no mundo naquele período, antes e durante a vida daquele pensador. Isso obviamente vai influenciar é, na sua produção científica, no que ele está pensando e no que ele está fazendo. Então, todo mundo somos homens e mulheres de nosso próprio tempo. Então, saber o período em que um autor está produzindo, que um sociólogo, um filósofo está produzindo, nos ajuda a entender o que ele, não completamente, mas vai nos dar algumas dicas do porquê que ele chega àquela conclusão, porquê que ele faz aquelas afirmações. Então, se a gente olhar a vida do Durkheim, o período de vida do Durkheim, ele vai ter alguns pontos importantes. Então, ele nasce em 1858 e morre em 1917. Então, segunda metade do século XIX e iniciozinho do século XX. O que vai estar acontecendo isso? Vejam, ele nasce 60 anos, ele é francês, e o local também é muito importante, né? Ele é francês e ele nasce 60 anos depois da Revolução Francesa. E o seu auge, a sua maturidade vai ser atingido 100 anos depois da Revolução Francesa. Então, isso mostra que nos dá a entender que existe uma influência, ainda está se vivendo os ventos e a influência da Revolução Francesa é, no, na juventude, na vida, enfim, completamente na vida do Durkheim. A Revolução Francesa ainda é um ponto importante ali de influência na sociedade francesa. Outro, ele vive no auge da primeira Revolução Industrial. Então, o século XIX é marcado fortemente pela Revolução Industrial e ele vai estar na França, na Europa, de uma maneira geral, que vai estar sendo a grande força motriz dessa Revolução Industrial. Então, isso também vai influenciar na vida do Durkheim. Ele morre alguns dias depois da Revolução Russa. Então, ele morre em 1917, ele morre em novembro de 1917, não vou lembrar o dia exatamente, mas são alguns dias depois da Revolução Russa. E isso também é importante, não porque a Revolução Russa o influencie, porque ele influencia na Revolução Russa, mas de entender ele nesse tempo, né? E vou trabalhar um pouco com vocês sobre o como pensava o Durkheim e tentar conectar isso com... Vocês tentem fazer essa conexão com a Revolução Russa, do que significa a Revolução Russa em 17. Ele é de uma família judia, como o Marx também era, né? E grandes pensadores do século XIX também eram.
Mas ele não é um religioso, ele não segue, apesar da família dele ser de origem judia, ele não segue essa religião, ele não tem na religião um grande marcador, o que não vai acontecer com o Weber, por exemplo, que levava a religião, que seguia os seus preceitos da religião com bem mais força. Bom, em 1895, ele vai escrever um livro que é As Regras do Método Sociológico. Como eu disse, ele é um dos fundadores da sociologia. Só que ele faz aquela transição entre a filosofia social e a sociologia. Ele exatamente é esse processo de transição. É ele que vai concluir esse processo de transição. Ele entra na universidade, na Escola Nacional Superior, que é a principal universidade europeia até os dias de a principal universidade francesa até os dias de hoje, no curso de filosofia. Só que já nessa passagem entre a filosofia social e a sociologia. Então, o seu livro que vai marcar o método sociológico, literalmente, né, o como fazer sociologia, vai ser exatamente esse, as regras do método sociológico. Então é através desse livro que vai ter a ruptura entre a filosofia social e a sociologia propriamente dito. Como vocês vão perceber, ele tem várias influências e muitas coisas em comuns dessa filosofia social. Não poderia ser diferente. Ele é fruto disso. Então, ele, por muitas vezes, vão ter pontos em conexões muito próximos entre a filosofia social e o pensamento do Durkheim. O que não vai acontecer com Weber, o que não vai acontecer com Marx. Eu não sei se eu expliquei, mas vale a pena lembrar. Nós vamos trabalhar nessa e nas duas próximas aulas. O Durkheim agora, o Marx na próxima e o Weber na outra, que são os três principais sociólogos e que vão estar influenciando completamente a sociologia até os dias de hoje. É impossível você falar de sociologia, fazer sociologia hoje sem um desses três autores. E, no mínimo, um dos três, né? E aí a gente vai trabalhar com esses três autores para depois entrar num pontapé mais forte aí na sociologia, no entendimento da sociologia propriamente dito, ok? Bom, então é isso. Ele, em 1895, ele vai estar escrevendo aí seu livro Regras do Método Sociológico, vai dar essa separação da sociologia da filosofia social, ok? Eu vou exibir para vocês agora uma tela que é um esquema que, que nem me lembro mais em que livro foi que eu encontrei isso, já faz alguns anos, que eu não vou explicar ele completamente, mas eu vou trazer vários pontos que são muito importantes para a obra do Durkheim. Isso é uma síntese, né? Hoje chamariam de mapa teórico, mas isso é uma síntese do pensamento do Durkheim. De novo, eu não vou trabalhar com todos esses pontos, mas ao mesmo tempo vale a pena depois vocês verem, pararem, olharem, eu vou mandar isso para vocês, né, nos slides, pararem, ver se vocês conseguem entender quais são as conexões que são feitas. Então, é um esboço geral assim do que é o pensamento do Durkheim, que eu, de novo, não vou trabalhar com todo, mas eu vou passar pelos principais pontos e aí depois vocês vão depois vocês sentem e tentem fazer as conexões que eu acho que são muito importantes para o entendimento da obra do Durkheim. Eu vou exibir um esquema também mais simples, menos detalhado, mas que aí depois eu acho que vai ajudar vocês a compreender esse processo, ok? Então fica a, a, a tarefa ou a dica aí de vocês trabalharem com isso no depois da aula, como uma forma de revisão mesmo, tá? Bom, voltando aqui então,
E o Durkheim, ele vai colocar uma coisa que inclusive está no esquema que eu acabei de exibir para vocês, que ele vai criar, ou melhor, o entendimento dele é de que a sociologia deve comparar as sociedades. Então, se eu quero entender as sociedades, eu preciso comparar uma com as outras. E para isso, ele vai criar um negócio que foi chamado de morfologia social. Então, o que é essa morfologia social? É o estudo das formas da sociedade. Então, cada uma daquelas bolinhas, daqueles quadrados, eram as formas da sociedade. E cada sociedade vai ter diferenças nessas coisas. Então, lembrem, né? A morfologia da sociedade é, é de inspiração da biologia. Então, a morfologia das plantas, as morfologias dos animais, tudo isso é uma coisa que o Durkheim vai se apropriar para trazer para a sociedade, para o estudo da sociedade. Então, ele vai executar essa morfologia do entendimento da sociedade. Então, se vocês prestarem atenção naquele esquema lá, tem religião, moral, divisão do trabalho, tem várias coisas que são próprias das sociedades, mas que em cada sociedade vai ter um esquema diferente. Uma religião própria, uma moral própria, a divisão do trabalho vai ser diferente. Então, cada sociedade vai se organizar de modo diferente. Mas, através dessa morfologia social, é o que vai permitir o sociólogo comparar essas duas, três, quatro, cinco sociedades. Então, através do entendimento dessa forma social, é que eu consigo compreender as sociedades, eu busco entender as sociedades. Como que eu vou fazer isso? Através da observação experimental. Então, se eu quero entender, por exemplo, que é uma coisa que o Durkheim se preocupa bastante, se eu quero entender a educação em determinada sociedade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar experimentalmente. Eu tenho que ir lá entender como que se dá esse processo da educação detalhadamente. Então, é através da observação, do experimento que a gente vai conseguir fazer isso. Aí, dois pontos, né, que é importante. É muito parecido com a filosofia social e tem uma influência das ciências biológicas. Então, quando ele fala em morfologia, é uma influência das ciências naturais, da biologia. Quando a gente está falando em observação experimental, ele está falando de uma inspiração nas ciências naturais. Quem tradicionalmente faz experiências é a física, é a química, é a biologia. Então, ele vai se apropriar disso para trazer para a sociologia. Então, essa ideia de uma morfologia social tem muito de uma inspiração nas ciências naturais. Mas, resumidamente, então, o que faz essa morfologia social? É eu entender a formação da sociedade, como que cada sociedade se estrutura. Ok? Tranquilo? Bom, de novo, agora eu falei, né, que ia passar para vocês um esquema, e aí agora, então, vamos a esse esquema. Bom, a primeira coisa, meio óbvia numa sociologia, é que nós estamos falando aqui de uma sociedade. Então, primeiro, o que é uma sociedade? É um coletivo de indivíduos vivendo em determinada região com traços em comuns. Basicamente, resumidamente, é isso. Então, você vai ter no mundo infinitas sociedades. Cada, cada lugarejo, cada país vai ser uma sociedade. Pode ter sociedades diversas. Dentro de um mesmo país, por exemplo, pode ter uma sociedade diversa. Então, a primeira coisa é isso, a sociedade. Beleza? Tranquilo até aqui, né? Bom, todas as sociedades vão ter o que o Durkheim chamou de consciência coletiva. E aqui é importante algumas coisas. Primeiro, uma definição genérica, uma definição geral de consciência. São regras fortes, estabelecidas socialmente, coletivamente, que atribuem valores para os indivíduos.
para as ações dos indivíduos. Então, aqui é aquilo que vai dizer o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral, o que é imoral ou imoral ser feito, o que é reprovável ou não, o que é criminoso ou não. Então, a consciência coletiva é o que vai nos dizer o que é certo ou errado, o que podemos e o que não podemos fazer. Beleza? A gente poderia dizer, e não está errado a partir de um pensamento do Durkheim, que seria uma moral. O que é a moral? A moral é aquilo que diz para a gente o que a gente pode fazer. É aquilo que dá a nossa conduta do que pode e o que não pode ser feito. Então, a consciência coletiva está associado também à moral. Mas é importante a gente entender o que sobre a consciência coletiva. Ela não é a soma das consciências individuais. Então, não sou eu achar uma coisa, outra pessoa achar outra coisa. Então, por exemplo, eu acho 1 e alguém acha -1. O resultado é 0. Não, não é isso. A consciência coletiva é uma consciência coletiva que paira acima da sociedade, dizendo o que é certo e o que é errado. Independente de que se mais pessoas concordam ou que menos pessoas concordam com isso. É uma ideia do Durkheim a partir de uma lógica de que as sociedades... É importante dizer isso, né? As sociedades, o Durkheim vai interpretar como que as sociedades são como organismos vivos. Qual é o objetivo zero de todo organismo vivo? Seja da bactéria, seja da planta, seja de um animal, seja do ser humano. Qual que é o objetivo zero do ser humano? Do ser vivo? A sobrevivência. E a sociedade, para o Durkheim, é como um ser vivo. De novo, a influência da biologia, a influência das ciências naturais. Então, as sociedades são como seres vivos. Ótimo. Então, se as sociedades são como seres vivos, elas estão buscando a sobrevivência. O ponto zero de toda a sociedade é a sua sobrevivência. O seu crescimento, o seu desenvolvimento e a sua sobrevivência acima de tudo. Bom, a partir disso, o que essa consciência coletiva vai querer? Vai dizer? Ela é exatamente o que faz de bem para essa sociedade, o que favorece a sobrevivência e o que favorece o desenvolvimento dessa sociedade. É isso que essa consciência vai dizer. Então, dizendo o que é certo ou errado, o que é moral e imoral, o que é reprovável ou não, o que é criminoso ou não, a sociedade vai dizer essa consciência coletiva vai ter como objetivo a sobrevivência de toda a sociedade. Então, não importa o que eu acho, o que as pessoas acham, o que importa é o bem da sociedade. Eu gosto de dar um exemplo que não é muito durkheimiano, mas ajuda a gente a entender isso. Vamos pegar um exemplo do seguinte. Diria o Durkheim, a heterossexualidade é algo, faz parte dessa consciência coletiva, então as pessoas se comportarem, terem relações heterossexuais, sejam relações afetivas e sexuais, faz parte dessa consciência coletiva, porque ela favorece o bem da sociedade. Independente se a maior parte das pessoas concordam com isso ou não, diz o Durkheim que isso é o que favorece a vida da sociedade. Poderia dizer também o contrário, que eu respeitar a sexualidade das pessoas é o que favorece uma sociedade mais saudável. Então, quando eu não respeito a sexualidade das pessoas, eu estou tornando a sociedade menos saudável, menos favorecendo menos a sobrevivência da sociedade. Então, eu respeitar a sexualidade do outro favorece a boa convivência da sociedade, certo? Óbvio, de novo, não foi o Durkheim que disse isso, mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque a ideia de consciência coletiva independe do que eu acho,
Depende do que a maior parte das pessoas acha. O importa é o que faz bem para a sociedade, o que favorece a sociedade. O primeiro exemplo é mais próximo de um pensamento do Durkheim. O segundo exemplo é um pensamento, vamos dizer assim, livre, a partir um desdobramento livre do que o Durkheim diz. Então, independe se as pessoas são a favor de uma sociedade mais livre sexualmente. O que importa é o que faz bem para a sociedade. Ou contrário, não importa se a maioria das pessoas acham a heterossexualidade certa ou errada. Importa o que faz bem para a sociedade, o que favorece a sobrevivência da sociedade. Ok? Bom, então, de novo, para resumir, não é a soma das vontades, das opiniões dos indivíduos, mas sim aquilo que favorece a sobrevivência da sociedade, o que faz bem para consciência, para a sociedade, formando essa consciência coletiva. O Durkheim vai definir no livro dele, Divisão do Trabalho Social, essa consciência coletiva da seguinte forma: conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade, que forma um sistema determinado com vida própria. Ou seja, a consciência coletiva, ela, de novo, ela não depende de mim. Ela simplesmente vai existindo, ela tem vida própria, independente dos meus desejos, das minhas opiniões, do que eu acho ou que eu deixo de achar. Beleza? Bom, a partir disso, o Durkheim vai dizer que surgem 2 pontos que eu vou trabalhar aqui com vocês. Vejam essa arte muito bem feita por mim mesmo. O primeiro deles é o mais importante de todos que o Durkheim vai trabalhar. Nunca se esqueçam, inclusive por isso que eu pus em vermelho aí, para chamar bastante a atenção de vocês. O Durkheim vai dizer, se eu quero entender a sociedade, eu preciso entender os fatos sociais. Beleza? É o principal conceito do Durkheim. Nunca se esqueçam disso. Tem alguns vestibulares, isso tem diminuído nos últimos anos, mas tem alguns vestibulares que perguntam lá, quais são os principais conceitos para Marx, Durkheim e Weber? Sempre, fatos sociais é o do Durkheim. Não se esqueça. É o mais fato. Não existe nenhuma discussão. Porque em Marx e Weber, a gente vai ver, existe algumas ponderações que podem ser feitas, principalmente no Marx, qual é esse conceito principal. Mas para o Durkheim não há dúvida nenhuma. Fatos sociais. Então, viu lá, qual é o principal conceito trabalhado por Durkheim? Fatos sociais. Sempre. Hipótese, em todas as hipóteses. Beleza? O que são esses fatos sociais? Os fatos sociais são ações coletivas, ações individuais, mas que têm uma reverberação na coletividade. Então, que ou eu ajo a partir de um impulso social, ou eu ajo em que a minha ação vai influenciar na sociedade, na coletividade. E vai ser definido a partir de 3 características, que são, primeiro, a coerção, segundo, a exterioridade e terceiro, a generalidade. Coerção, o que é isso? Eu digo brincando o seguinte, que é o jeito carinhoso da sociedade dizer pra gente o que pode e o que não pode ser feito, certo? Então a coerção é eu coagir alguém a fazer alguma coisa, eu forçar alguém a fazer alguma coisa. Eu posso fazer isso através de penas, através de convencimento, enfim. Eu tenho algumas formas de exercer essa coerção, de forma física, psicológica, enfim, financeira. Eu posso coagir as pessoas a agirem da maneira que eu quero, beleza? Aí o que eu quero aqui é a sociedade. A sociedade faz com que as pessoas ajam de determinada maneira a partir dessa consciência coletiva, beleza? E que vai sofrer consequências para quem não agir daquela maneira. Segunda característica, os fatos sociais têm exterioridade, ou seja, são exteriores aos indivíduos.
independe do que eu acho, qual é a minha opinião sobre aquilo. Eu vou ter que seguir aquilo. É exterior a mim, é exterior às minhas vontades. Independente do que eu achar, de eu concordar ou não, eu vou ter que seguir aquilo. Por isso que é exterior aos indivíduos. Ok? Tranquilo? Vamos lá. E terceiro, ela tem generalidade, ou seja, ela é geral para todos. Ela não vale para uma pessoa e não vale para outras pessoas. Ela vale para todo o mundo, beleza? Só que aí tem algumas restrições, né? Se a gente for detalhando mais, ela vale, alguns fatos sociais valem para grupos inteiros. Então, valem para homens, valem para mulheres, ou para homens ou para mulheres, valem para homens negros, mulheres negras, homens brancos, para negros, para mulher, para brancos, entende? Então, não é vale para um homem negro e não vale para um homem negro, para homens negros distintos ou para homens distintos, enfim. Ela é geral, ela é para todos de um grupo ou para toda a sociedade. Tranquilo? Então, de novo, os fatos sociais têm coerção, exterioridade e generalidade. Coerção exerce uma força. Exterioridade são externas a mim. E generalidade vale para todas as pessoas de um coletivo. Ok? Tranquilo até aqui? Eu gosto de dar um exemplo. Se vocês forem lá no PowerPoint, vocês vão ver um exemplo. Quando eu estou falando disso, tem uma fotinho de dois homens pelados correndo. Por que isso? Porque a vestimenta, eu utilizar roupas, é um bom exemplo disso. Se eu saio à rua sem roupa, se eu for homem, para homens e mulheres, na melhor das hipóteses, eu vou ser preso, certo? Porque é atentado ao pudor. Se eu sou homem, eu vou ser espancado, provavelmente. Se eu sou mulher, provavelmente eu vou ser estuprada, certo? O que é isso? A prisão, o espancamento, o estupro. É a sociedade, carinhosamente, dizendo para mim, não saia à rua pelado, certo? Isso quer dizer que eu concordo com isso? Que eu gosto disso? Que eu gosto de usar roupas? Não. Mas eu sei que eu tenho que sair vestido. Então, o fato social, ele exerce essa coerção, que eu falei, né? Da prisão, da lei, da própria sociedade, do espancamento, do estupro e tudo mais, que são essas penas, a minha ação, e ela é exterior, é independente da minha vontade. E ela é geral. Ela vale para todo o mundo. Todas as pessoas, ao saírem às ruas, devem vestir roupas, certo? Então, portanto, usar roupas em público é um fato social. Tem coerção, tem exterioridade, tem generalidade. Tentem pensar outras coisas que vocês conseguiriam encaixar em fatos sociais e me falem, me perguntem aí se é de fato um fato social. Beleza? E existem dois tipos de fatos sociais. Os fatos sociais normais e os fatos sociais patológicos. O que quer dizer isso? Os fatos sociais normais são aqueles que favorecem a sobrevivência da sociedade. Ou seja, que existem na norma e que não tem problema nenhum. Que existem normalmente e que ajudam a sociedade a sobreviver e a se desenvolver. Beleza? Agora, existem os fatos sociais patológicos, que são aqueles que fazem mal à sociedade. Vejam, eu não estou dizendo que por isso eles não têm coerção, não têm exterioridade e não têm generalidade. Mas eles fazem mal à sociedade. Eles demonstram que é uma sociedade em crise. Uma sociedade que está mal. Beleza? Vamos pegar um exemplo bem concreto aqui para a gente entender. O nazismo. Vamos lá. Perseguir judeus, odiar judeus na época do nazismo. Era um fato social. Eu tinha que perseguir. Então, se eu, que não fosse judeu, soubesse de uma família de judeus e não avisasse o Estado nazista, eu ia sofrer consequências.
se eu protegesse uma família de judeus, eu ia sofrer consequências por isso. Ou seja, tinha coerção naquilo, certo? Tinha exterioridade, era independente do que eu achava. Eu poderia estar lá e falar, pô, não me importa os judeus, eu quero que eles vivam a vida deles, eu vivo a vida deles. Não me importa, é exterior a mim, ao meu desejo, ao meu indivíduo, beleza? E é geral, é para todos, certo? Todos os alemães, todos que tiveram sobre o regime nazista, tinham que obedecer a esse fato social. Só que é nítido que é patológico, faz mal para a sociedade, certo? E aí vem a questão. Com patológico, patológico quer dizer doença, né? Uma patologia é uma doença, ok? Beleza, né? Agora, o que quer dizer isso? Existem dois tipos de... As doenças têm duas consequências. Ou os indivíduos... Falando na doença dos indivíduos, né? Ou o indivíduo morre, ou a doença morre. Certo? Então, da mesma forma, os fatos sociais. Ou aquele fato social é tornado em normalidade, e aí a sociedade se altera. Então, por exemplo, o nazismo poderia ter vencido, certo? Então, os fatos sociais, esse fato social patológico, ele deixa de ser patológico, ele se torna normalidade. Então, o nazismo poderia ter vencido. Beleza? Ou esse fato social patológico, é absorvido e o indivíduo, a sociedade, se cura. E aí esse fato social acaba, que é o que aconteceu com o nazismo. Então, o fato social patológico mostra uma sociedade em transformação. Ela não vai ser igual antes e depois desse fato social. Ou ela vai se alterar, ou aquele fato social vai acabar, certo? E aí vai ter uma alteração da sociedade também. Porque você pede o fato patológico, o fato social patológico, ele faz com que você perca essa normalidade que existia antes. E então ele precisa ser corrigido, vamos dizer assim. Ok? Então, a partir da consciência coletiva, nós vamos ter aí também, além do fato social, nós vamos ter também a solidariedade social. Essa solidariedade social, segundo Durkheim, aqui não é solidariedade no sentido de compaixão cristão, de eu exercer o bem ao outro. A solidariedade é no sentido daquilo que aglutina a sociedade, aquilo que faz eu pertencer a uma mesma sociedade. Beleza? Eu sentir que eu faço parte de um mesmo grupo. O que me conecta? Ao eu olhar uma pessoa na rua, eu olhar uma pessoa em qualquer lugar, eu sei que eu faço parte daquela sociedade. Beleza? Que eu faço parte da mesma sociedade que aquela pessoa. Eu tenho uma empatia. A solidariedade social é o que me aglutina, é o tecido social. Beleza? É o que me faz fazer parte daquela sociedade. E aí o Durkheim vai dizer que existem dois tipos de solidariedade social. A mecânica e a orgânica. O que é a solidariedade mecânica? É aquela direta. A minha conexão com a pessoa, a minha conexão com a sociedade, ela é dada de maneira direta. Eu sou da mesma família que aquela pessoa, eu tenho a mesma cor de pele, eu tenho a mesma religião que aquela pessoa, eu tenho a mesma história, eu falo a mesma língua, ou seja, é óbvio que eu vou me conectar àquela pessoa. Tudo me relaciona com aquela pessoa, eu não consigo me afastar daquela pessoa. É como se a minha solidariedade é porque eu estou me vendo no espelho, eu me diferencio daquela pessoa simplesmente nos traços individuais, nos traços psicológicos. Mas no concreto da sociedade, são aquelas sociedades, são aquelas conexões diretas. Porque a pessoa, dos traços coletivos daquela pessoa, é o mesmo do que o meu. De novo, a mesma cor de pele, a mesma religião, a mesma linguagem, os mesmos costumes, às vezes até a mesma família. Ou seja, é uma relação direta, mecânica. Ok?
O Durkheim vai dizer o seguinte: esse tipo de solidariedade prevalecia nas sociedades pré-capitalistas. Por que nas sociedades pré-capitalistas? Porque são aquelas sociedades onde a divisão do trabalho era muito incipiente. Então, o cara que fazia jarros de barro, ele fazia todo o processo. Ele pegava o barro, fazia todo o processo que eu desconheço, todo. O cara que pescava, o cara que fazia agricultura, tudo. Ele fazia do começo ao fim. Ou seja, o meu trabalho era meu. Eu não era dependente de ninguém, supostamente, ou era muito pouco dependente dos outros para que eu exercesse meu trabalho. Então existia uma baixa divisão social do trabalho. Lembra que eu citei um livro do Durkheim, da divisão do trabalho social? Essa é uma das preocupações do Durkheim. Ele vai dizer, o trabalho, a divisão do trabalho é o que vai criando laço entre as sociedades, vai criando esse engajamento dos indivíduos na sociedade. Então, as sociedades pré-capitalistas tinham uma divisão do trabalho muito incipiente, muito pequena, que era, às vezes, em algumas sociedades, o cara, inclusive, nas mais primitivas, entre aspas, o cara fazia todo o seu trabalho, não era só da pesca, só da agricultura, mas ele pescava, ele plantava, ele colhia, ele fazia as peças de barro, ele fazia tudo. Vai se avançando, vai tendo uma divisão do trabalho, da especialização, até chegar nas sociedades capitalistas, onde a divisão do trabalho é extremamente acelerada. Então, para eu fazer um trabalho, eu vou ser a divisão do trabalho é muito. Eu falei acelerada de maneira errada. A divisão social do trabalho, o trabalho é muito parcelado. Então, vai ampliando essa divisão do trabalho. Então, vejam, pegar a produção de um carro. Antes, o cara fazia várias peças. Ele pintava o carro inteiro, ele fazia todos os furos que o carro tivesse que ter. Enfim, tinha uma divisão de trabalho já grande, mas ainda muito incipiente comparado de hoje em dia. Hoje, o cara vai lá e aperta um botão, põe um parafuso, pinta um pedacinho. Então, existe uma divisão do trabalho muito superior. O que isso leva? Com que eu não consigo mais me descolar dos outros. Então, para eu fazer meu trabalho aqui hoje, eu preciso de uma infinidade de pessoas antes de mim. Então, isso vai me criando uma solidariedade, que eu desconheço quem é aquela pessoa. Aquela pessoa não tem traços nenhum comigo, mas eu sei que eu sou dependente do trabalho dela. Eu gosto de dar um exemplo seguinte, olha, eu sou professor, eu dou aula, e agora, inclusive, estou dando aula com os mecanismos tecnológicos, aí eu dependo do cara que faz o computador, do cara que faz o celular, eu dependo de tudo isso. De quem tira os minérios, de tudo. Eu dependo disso tudo. E eu não sei quem são essas pessoas. Essas pessoas moram em outros países, falam outras línguas, têm outra cor de pele, têm outra religião do que a minha. São completamente diferentes de mim. Mas mesmo assim, eu consigo ter uma empatia com aquela pessoa. Eu consigo me sentir pertencente a uma mesma sociedade. É óbvio que eu me conecto muito mais com meu vizinho? É óbvio, nós temos traços em comum muito superiores. Mas eu consigo me conectar com pessoas que eu desconheço. E aí que eu vou criar o quê? Essa ideia de humanidade, né? Antes as pessoas não entendiam. Olha, o cara de outro continente, de outra cor de pele, de outra religião, não era nem ser humano. Hoje a gente já consegue perceber que somos todos seres humanos. Hoje a gente não consegue ter esse nível de empatia, brincando, com os ETs. Porque a gente sabe lá que caralho se faz e a gente não depende deles. Do trabalho deles. Então, a divisão do trabalho é exatamente isso. A solidariedade é feita exatamente disso. A partir dessa divisão do trabalho, eu vou me sentindo conectado numa rede social que vai me fazer pertencer e ter empatia, ter essa solidariedade, ter essa conexão com as pessoas. Entender que eu faço parte do mesmo grupo que elas e que eu não quero o mal delas e que eu quero que elas vivam coletivamente comigo. Beleza? Então, gente, esse esquema que está aí na tela para vocês
é um panorama geral de alguns aspectos importantes do pensamento do Durkheim. Eu vou parar de exibir agora, porque eu vou passar para duas outras explicações. Na verdade, eu poderia ter mantido aqui, só para passar. O segundo, eu acho que... não comecei ainda, né? Pronto. Eu acho que é importante a gente entender isso, principalmente no momento que a gente está vivendo no mundo, né? Que é o estado de anomia social. Eu coloquei essa imagem aí, que eu acho que representa muito bem o Brasil hoje, o Brasil e o mundo de uma maneira geral, mas é da gente entender esse estado de anomia social a partir daquilo que eu disse. O Durkheim tem um entendimento de que as sociedades são como organismos vivos. Então, elas buscam a sua sobrevivência, elas buscam a boa saúde dessas sociedades. Então, o estado de anomia social é exatamente isso. Quando você pede, a anomia é de anormalidade. Então, quando a sociedade sai dessa normalidade, que é as pessoas, vamos dizer o seguinte, é quando a consciência coletiva está embaçada, está esboroada. Você não consegue definir o que é a consciência coletiva. Então, vamos ler a definição que eu coloquei aqui do lado. Situação social produzida pelo enfraquecimento dos vínculos sociais e pela perda da capacidade da sociedade regular o comportamento dos indivíduos, gerando, por exemplo, fenômenos sociais como o suicídio, que eu já vou falar sobre o suicídio daqui a pouco. Então, o que é o estado de anomia social? É quando não se sabe o que fazer. Sem exagero nenhum. Se Durkheim visse o mundo que está acontecendo hoje, é estado de anomia social. O que quer dizer isso? Que você pede essas regras que a consciência coletiva estabelece, você pede, elas ficam difíceis de convencer os indivíduos a partilhar dessas regras. E essa charge da Mônica, esse quadrinho da Mônica é exatamente isso, né? Você sabe o que está acontecendo? Não sei, não sei. É ausência de regra, beleza? Então, esse é o estado de anomia social. O que o Durkheim vai dizer? Olha, isso aí não vai durar para sempre. Você precisa resolver isso. A sociedade precisa se transformar. Ela precisa criar uma nova norma. Ela precisa criar uma nova regra. Ok? Tranquilo? Conseguiram entender o que é esse estado de anomia social? Bem, seguindo, então, como eu coloquei, o último ponto sobre o suicídio. O Durkheim vai ter um livro que se chama O Suicídio. O Marx também estuda, o Weber também estuda. É um ponto em comum entre vários sociólogos, é um fenômeno social que vários sociólogos vão estudar porque entendem que é um indicador social importante exatamente dessa saúde da sociedade, né? Então, o Durkheim vai dizer que o suicídio é um fato social. Então, que existe coerção, que existe exterioridade, existe generalidade. Porque é isso, você tanto vai sofrer consequências de um pensamento suicida ou de uma... Enfim, as pessoas, então, por exemplo, nos judeus, para a religião judia, alguém que comete suicídio, ela não vai ter as mesmas benesses pós-morte, então, inclusive, vão ser enterrados na periferia dos cemitérios, enfim. Então, o suicídio é um fato social. E em cada sociedade vai prevalecer um tipo de suicídio, a depender do nível de coesão social que essa sociedade apresenta. Beleza? Então, vamos lá. Ele vai dizer que existem 3 tipos de suicídio. Primeiro, o suicídio egoísta.
Aqui, gente, não tem juízo de valor nenhum nisso. Todos os suicídios são ruins, todos os suicídios devem ser combatidos. Todos fazem mal, todos representam mal para a sociedade. Beleza? Mas vamos lá. Suicídio egoísta é aquele que a gente, na normalidade da nossa sociedade, ou pelo menos da minha experiência nessa sociedade, é do tipo seguinte: olha, a sociedade é uma merda, não dá para viver nessa sociedade, e eu sou, entre aspas, bom demais para viver nessa sociedade, então vou me retirar, vou me matar, porque eu não consigo lidar com essa sociedade que é desumana, me machuca e tudo mais. Esse sentido não é um sentido egoísta no sentido de que eu, Cauê, não sou um egoísta e não quero viver na sociedade, que se for da sociedade. É que é uma decisão minha, individual, daquela sociedade. Isso representa uma fragilidade na coesão social. Então, aquilo que fala que o suicídio, que eu falei agora, que é uma demonstração do nível de coesão social na sociedade, ou seja, de aglutinação da sociedade, o egoísta é quando você tem uma baixa coesão da sociedade. Beleza? E aí tem o segundo tipo, que é o altruísta, que é exatamente o contrário disso. Quando você tem uma grande carga de coesão social. Então, é aquele que a pessoa se mata em nome da sociedade. O melhor exemplo que a gente pode ter aqui são os kamikazes, os homens-bombas, os terroristas e coisas do tipo. Que é o seguinte: olha, vamos pegar os kamikazes. A sociedade japonesa, o império japonês é tão importante que eu vou me matar em nome dele. Tudo vai acabar a minha vida, mas eu vou estar defendendo. Então, é a lógica dos kamikazes. Eu vou jogar esse avião aqui, vou me matar e vou defender a sociedade japonesa. É a lógica dos kamikazes. De novo, quando a gente diz isso, ou pelo menos eu sinto isso, parece que existe uma, entre aspas, uma romantização desse tipo de suicídio, né? Existe uma romantização, né? Existe uma positivação desse tipo de suicídio. E não, gente. É uma sociedade em crise bizarra que nenhuma sociedade pode pedir, entre aspas, o suicídio dos seus membros. Isso demonstra uma sociedade doente, ok? E terceiro, o suicídio anômico, que é exatamente esse em decorrência do estado de anomia social. É quando os níveis de suicídio vão aumentando a tal nível disso, é uma sociedade em crise, que não dá mais conta de viver naquela sociedade, então você vai ter nesse estado um aumento do suicídio à torta direito. Um bom exemplo disso são alguns casos que aconteceram na Tunísia, na Turquia, na Grécia, no início da década de 2010. Então, a crise econômica de 2008, 2009 arrebentou com vários países, então desemprego lá em cima, 40%, 50% de desemprego, as pessoas não conseguiam pagar suas contas e começaram a cometer suicídio. Teve um exemplo que ficou muito conhecido, foi de um cara na Grécia que foi até a frente do parlamento grego e ateou fogo ao próprio corpo. Isso é um exemplo de um suicídio anômico. A sociedade está em crise completa e as pessoas começam a se matar porque não dão conta de viver nessa sociedade em crise. Exemplo disso, pós-crise de 29, nos Estados Unidos. Famílias inteiras cometiam suicídio. Na verdade, os pais cometiam suicídio e matavam as crianças. Na Alemanha, no fim da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha está sendo derrotada, quando o nazismo está sendo derrotado, também tem vários nazistas que vão cometer suicídio nesse sentido. Ou seja, não que a sociedade nazista seja normal, mas quando você tem um Estado que você está perdendo qualquer laço de normalidade, de coesão social, eles farelam nesse aumento do número de suicídios anômicos. Ok? Então é isso, gente.
eu acho que deu para dar um panorama do pensamento do Durkheim. Eu não tinha deixado, na semana passada, o PowerPoint da apresentação da semana passada, da aula da semana passada. Já coloquei lá, já está o meu também, o dessa aula já está. Já tem lista de exercícios do surgimento da sociologia e também do pensamento do Durkheim, da sociologia de Durkheim. Está tudo lá no Drive, acessem. Se tiver qualquer dúvida, entrem em contato comigo, de todas as formas que vocês quiserem, Facebook, tudo que vocês quiserem. Estou aberto ao diálogo aí para qualquer dúvida que vocês precisarem. Beleza, gente? Boa quarentena, fiquem em casa, aproveitem as lives que estão rolando por aí, se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel e vamos todo mundo ficar tranquilo, façam exercício físico de vez em quando, toma um solzinho porque faz bem para a cabeça e vamos aguentando esse período aí para a gente poder se reencontrar logo. Beleza? Valeu, gente!